Olá, sejam bem-vindos ao Lapsus Digital. Você já ouviu falar em criminologia marginal? Sabe o que é necropolítica? Já pensou a relação entre guerra às drogas, encarceramento em massa e racismo? Esses serão os temas do vídeo de hoje. O nosso convidado é o professor e advogado Luciano Góes. Antes de tudo, o Luciano Góes é um homem preto marginal, né, que sai do morro, entra na academia por bolsa, né, com bolsa. Enfim, é o primeiro de uma família de 5 irmãos, né, a se graduar. É o primeiro, portanto, a ter mestrado, enfim, né, mesmo não sendo mais velho, é o primeiro que faz esse percurso. E quando eu faço esse percurso, né, do morro para o asfalto, o racismo vem comigo, óbvio. Né? O racismo nunca deixa corpo preto, né, em paz. A gente se debruça, a gente conhece o racismo já na primeira infância, mesmo não sabendo como, não sabendo porquê, desconhecendo completamente a palavra racismo, né? Mas nós sabemos, nós sofremos a violência e essa violência vai nos acompanhar durante toda a vida. Claro que eu já entrei na academia, né, sabendo qual era a minha missão, qual era o que eu tinha que fazer, né? De tanto, né, vivenciar as violências, óbvio, né? E muito fortemente violência policial, né? Que não é nenhuma novidade, né? O objetivo, claro, era combater essas violências sendo um advogado criminal. E aí ingressam comigo num mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né, na UFSC, né, quando eu fui orientado, né, por Vera Regina Pereira de Andrade, né, e tinha que ser pelas mãos dela, né, senão não existiria certamente Luciano Góes se não fosse Vera Regina, né. Então, quando eu entro, né, ela me dá todas as possibilidades de começar a esboçar uma criminologia antirracista. Né? E o primeiro passo, certamente, foi retomar Lombroso, né, para saber o porquê, né, de eu, Luciano Góes, né, um homem preto, folhear, né, o homem delinquente, né, ver lá estampado o seu rosto, as suas fisionomias, né, porque quando Lombroso fala do homem criminoso, ele está falando do homem negro, isso fica nítido nas folhas, mas a palavra racismo também não está lá colocada. Né? Então eu tive que, já entrei no mestrado, né, com esse objetivo, né, procurar as raízes do homem delinquente, né, porque o racismo não estava lá colocado, né, apesar de ser explícito, e por que a nossa criminologia crítica, a nossa branquitude criminológica, né, e crítica, sobretudo, né, não pautava o racismo. A democracia racial foi um projeto, e é um projeto do Brasil, né? A nossa política racial passa por essa ideologia, e ela é de um sucesso absoluto, Gênesis. Né? Tanto que nós não concebemos, não conseguimos imaginar, e a gente não consegue, enquanto povo preto, não consegue se projetar para fazer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Isso é resultado da eficácia da democracia racial, é tirar o racismo de pauta. Né? Então, quando nós saímos da abolição, de uma falsa abolição, e aí entra para a primeira questão, né? De uma falsa abolição, ela é totalmente falsa, ela vem embalada em papel jurídico, e aí né, o direito penal, de novo, vai mostrando a sua essência nisso, porque mesmo com a abolição, né, numa folha simples, 2 parágrafos, né, que abole o sistema escravocrata, mas toda a estrutura ela é recepcionada pela nossa república, então uma república racista, né, os métodos, os instrumentos de controle de violência sobre o corpo preto vão ser abraçados, vão ser englobados por essa república e democracia. Então, ao invés de nós falarmos em democracia racial, nós estamos falando em democracia racista, porque de fato nós somos, né? E isso o Brasil nunca deixou de explicitar, né? Então, quando o direito, né, através do direito à abolição do sistema escravagista, né, de outro lado, por exemplo, no Código Penal de 1890, né, todas as manifestações do povo preto são criminalizadas. Né? Todas as rodas que para nós são tão caras, né, são criminalizadas. E está lá no Código Penal de 1890. Né? Muito embora esteja sob o viés igualitário, né? O aporte filosófico lá do iluminismo, que todos somos iguais, o nosso Código Penal diz isso claramente, que não somos.
né? Então, o samba, a capoeira, né? O samba em decorrência da vadiagem, né? A capoeira e as religiões de matrizes africanas, todas elas são criminalizadas, de fato, né? E aí isso começa a demonstrar como a nossa abolição ela foi, de fato, um apartheid à brasileira, né? A brasileira, melhor dizendo. Então, criminalizando as rodas, né, nós temos o povo negro saído das senzalas em busca de uma cidadania prometida que nunca é alcançada, nunca chega. Então nós temos uma subcidadania negra aí no Brasil colocada, né, em busca dos seus direitos, não recebe nada do Estado, né, que foi construído e que foi concebido sobre nossos corpos, a partir do nosso sangue, né, e aí a massificação, né, o nosso apartheid é muito nisso, né, os espaços são pré-determinados, né, então nós temos a massificação das favelas, das comunidades no Brasil, né, o início delas foi no pós-abolição, né, aí de outro viés, né, tem um processo de branqueamento, de fato, que ainda continua no Brasil, o Brasil nunca abandonou o processo de branqueamento, né, então nós temos os povos europeus sendo trazidos para cá, onde o Estado brasileiro, né, paga a passagem, né, e dá as terras, tudo que foi negado ao povo preto. Né? Então, isso demonstra como as nossas estruturas racistas, né, foram mantidas, né, o racismo é apagado, né, em questões terminológicas, exatamente para não dar ensejo, né, à resistência negra, aos quilombos, né, que se fazem sempre presentes, né, quando o Código Penal, quando há criminalização através do Código Penal das rodas, se quer proibir, se quer coibir, se quer evitar novos quilombos, novas insurgências, novos palmares, novos haitis, novas farroupilhas, enfim, né, todas essas manifestações em que o povo preto esteve na linha de frente. A teoria do homem delinquente, né, foi essa ideia, né, fantástica de Lombroso, né, não é à toa que ele é conhecido, né, no mundo inteiro, né, a ideia de colocar alguns corpos como criminosos em potenciais. Né? Então, entre a sociedade, e aí as sociedades, né, enfim, ele fala da Itália, mais especificamente do sul da Itália, enfim, né, mas isso vai se expandir para todas, isso é bem colocado para todas as sociedades, né, alguns elementos, né, algumas pessoas vão cometer, são orientados por sua natureza a cometer crimes, né, isso vai se dar de diversas formas e de modo indeterminado, né? Não se sabe qual o momento que isso pode acontecer, mas há essa comprovação científica, né? Claro, limitada ao positivismo, né? Mas enfim, há de fato uma comprovação científica, né, nesses termos. Quando Lombroso constrói essa ideia de que algumas pessoas nascem para cometer crimes, né? Ele demonstra que alguns são inferiores. Então ele vincula a inferioridade ao criminoso e ao primitivo, né? Então é aí que foi o problema maior, né, da minha dissertação, né, porque foi procurar onde que entra a raça negra nesse ponto. Tive que recorrer, né, ao primeiro livro do Lombroso, né, que não é muito conhecido no Brasil, né, pouco falado, né, e que não tem tradução em português, que é onde ele vai pautar, onde ele vai colocar as diferenças entre a raça humana, a raça branca e a raça negra, né? Então ele vai trazer vários estudos comprovando que que são raças distintas, que não dá para se comparar, né, o homem branco e o homem negro. Né? Fazer isso seria como comparar o tigre e o gato, por exemplo. Mas ele comprova essa ideia a partir da crista occipital, que está muito bem explicitada na nosso referencial teórico da criminologia crítica, né? Porque ele faz comparação com a crista occipital de um crânio de Vilela, né, que é um ladrão da Calábria, né, e ele vai achar, né, que aquele osso, aquela pequena falha num osso que liga nosso crânio à coluna vertebral, né, é idêntico à dos grandes primatas, né, dos gorilas, por exemplo. Né, e aí está a prova, né, da primitividade do homem negro. Então, para Lombroso, né, o homem negro é o elo de ligação entre os grandes primatas, né, o mundo, né, primitivo, e o homem branco, né, o mundo civilizado. Né? Então, não há
possibilidade de comparação. E é aí que a gente encontra, Gênesis, a funcionalidade do paradigma racista teológico, né? E por que ele se encontra hoje sedimentado no nosso ordenamento jurídico, mesmo que não de modo explícito. Então, quando o Lombroso constrói isso, ele constrói o conceito de periculosidade, né? Então, o corpo negro, ele é perigoso porque ele remete a remete não, a ancestralidade dele, a ascendência dele é primata, é dos macacos, né? Então, essa periculosidade pode romper qualquer casca de civilidade que nós possamos ter, né? Ainda hoje, né? Então, estar de terno e gravata, por exemplo, não quer dizer que eu não seja perigoso, né? No momento em que eu confronto, por exemplo, né, o racismo e o que eu levanto minha voz, né, a periculosidade está ali colocada, né? E aí o sistema está pronto para, né, me etiquetar como um perigoso, né? Porque eu não sou civilizado, porque eu não mantenho minha voz calma para confrontar, para brigar pelos meus direitos, pelos direitos do meu povo. Então, a periculosidade está lá colocada, né? A periculosidade está colocada na diferença, ou melhor, indiferença entre o usuário de drogas e o traficante, né? E aí já entrando na questão do genocídio, da necropolítica, né? Porque é a nossa política de drogas que vai legitimar a permanência do genocídio do povo negro, né? Essa periculosidade, então, é encarnada pelo traficante, que pode ser encarnado, pode ser incorporado por qualquer negro, qualquer corpo negro, em qualquer esquina marginal, né, do mundo, né? Então, essa ideia da periculosidade do corpo negro, né, vai possibilitar que Lombroso construa a ideia do direito penal do autor, né? Ao contrário do que nós temos, né, no nosso ordenamento, ou pelo menos que nós ouvimos, né, nós temos que ser julgados pelo que de fato nós fizemos, né? O direito penal do autor, ele inverte essa situação, né? E é aí que está a sua funcionalidade. Por isso ele se encontra hoje tão fundamental para nós pensarmos a nossa política criminal hoje, né? Porque se para corpos brancos o direito penal do fato, né, é a máxima, para o povo negro, para o corpo negro, não. Né? É o direito penal do autor que manda. A presunção de inocência para o corpo negro é transformada em presunção de periculosidade para o corpo negro, que ele tem que ser exterminado, tem que ser morto o quanto antes. Né? E aí falar em genocídio, enfim, não é só apenas no corpo físico, né? Mas depois eu sei que tem uma questão sobre necropolítica e eu vou entrar melhor nessa situação. Né? Então, quando eu falo em Lombroso, então, né, no paradigma racista teológico, nós não estamos falando de 1876, né? Estamos falando de algo muito atual, né? É o que possibilitou o nosso sistema punitivo manter a sua essência, manter a sua natureza, mesmo em termos de igualdade, né? Quando nós temos, então, um sistema punitivo que é voltado para o corpo negro, né? Quando ele perde a sua legitimidade, quando ele perde a sua legalidade, é o direito penal do autor, é a teoria lombrosiana que vai conceber legitimidade a esses aportes. E vai manter, assim, a estrutura, né, a racista intacta, vai manter, né, os corpos brancos em segurança e vai manter os corpos negros nos seus devidos lugares. Pensando a partir de Zaffaroni, né, que ele vai falar sobre o realismo marginal, né, eu proponho a criminologia marginal de um modo invertido. Né? O marginal, ele vem, né, a princípio, como nós, corpos negros, somos etiquetados. Né? Então, somos colocados como marginais porque nós somos perigosos. Né? Então, marginal é aquele, né, que é uma afronta aos padrões da sociedade, que pode cometer crimes e que é colocado na margem. Né? Então, quando eu falo em marginal, estou falando de mim mesmo, porque saio do morro, saio da margem para ingressar em ambientes que, a princípio, não foram construídos, não foram concebidos para nós, né? Para que nós projetássemos nossa voz, para que nós escrevêssemos sobre as nossas vivências. Então, essa ideia de reconceituar termos é um instrumento de resistência. Né? Então, quando eu falo em criminologia marginal, eu estou falando dessa criminologia que não vai apenas
denunciar a violência que recai sobre nossos corpos, né, que constitui a nossa sociedade, mas que vai projetar um outro modelo de sociedade, um outro modelo de responsabilização penal. Então, essa é a ideia de falar em uma criminologia marginal, né? É uma criminologia que sai realmente do humor, que vivencia essas violências, né? Que, claro, tem que ser ouvida, porque quando eu falo, não é só o Luciano Góes falando, né? Quando eu falo pelo povo negro, eu falo por meus ancestrais, né? Falo pela minha ascendência que foi escravizada, né? Aqui em Florianópolis, Santa Catarina. A criminologia marginal vem pautando essas situações, né? Como o racismo ele é complexo, né? Como ele impossibilita corpos negros de terem acesso às suas raízes, né? Isso também é uma estratégia, né, do nosso racismo, né? Nos afastar das raízes, nos afastar dos territórios, da nossa ancestralidade, é um meio de neutralizar a nossa resistência, né? Então, o que a criminologia marginal vem colocar é, apesar de estar na margem da sociedade, né, nós, enquanto margem, temos sim um projeto de sociedade que é de fato democrática, né, que é de fato multirracial. Essa ideia da necropolítica de Achille Mbembe, né, filósofo camaronês, ela é fundamental para a gente pensar como a morte negra ela liga as margens, né, do poder punitivo global, né? Então, não está alheia às sociedades racistas, né? Como essa morte ela é fundamental para a constituição desses lugares, dessas sociedades, né? Porque se não fosse o escravo, né, não haveria sociedades, não haveria Estados Unidos, não haveria Brasil, né, não haveria esse Ocidente como um todo. Então, o que a Schilling Meme faz, no fundo, né, ele vem criticando, né, a biopolítica de Foucault, que não dá conta do racismo, né, não fala sobre racismo antinegro. Quando Foucault fala do racismo, ele está falando do racismo antissemita, né? Então, o Mbembe vem pautando, né, a morte do corpo negro como essencial para nós entendermos essa sociedade, como é essencial a morte negra para nós entendermos essa comoção seletiva, por exemplo, quando a gente pensa em maior tragédia da humanidade, maior crime humanitário, né, cometido pela própria humanidade. A gente pensa em holocausto judeus e não pensa na escravidão. Necropolítica, crítica da razão negra e política da inimizade são textos que se complementam. E aí, durante crítica da razão negra e política da inimizade, a gente começa a entender melhor, inclusive, a necropolítica. Quando ele fala, né, nessa questão da necropolítica no primeiro texto, né, ele já menciona a questão do estado de exceção e a questão que é fundamental para a gente entender, né, nossa política racial no Brasil, que é a questão da inimizade. E aí Mbembe vai colocar isso, né, o negro enquanto veneno e antídoto. Né? Primeiro, como antídoto para essa sociedade. Né? Ele é fundamental para a constituição das sociedades racistas. Né? E depois, quando acaba a escravidão, ele passa a ser veneno. Né? Então, ele precisa ser exterminado, ele precisa ser neutralizado, né? Para que essa arquitetônica racista não venha ao chão. Né? Então, há uma necessidade, de fato, de manter, né, a morte negra. Então, pensar em necropolítica em termos gerais, e mais especificamente, genocídio do povo negro, né, mesmo em termos regionais, né, é fundamental para a gente entender o racismo no Brasil. Pensar em guerra às drogas, pensar em política de drogas, nós temos que partir do princípio que não é uma questão em termos morais, né? Não é o problema das drogas em si, é como se faz o controle sobre essas drogas. E que não é sobre as drogas, é contra corpos, né? Porque a gente sabe quem é o traficante. E, de novo, né, o direito penal do autor, né, a programação racista do nosso sistema de controle no âmbito formal, vem demonstrando para a gente como se dá as questões de acesso, né, ou distribuição dos direitos e garantias fundamentais. Né? Porque corpo negro não vai ter direito à presunção de inocência, o estado de inocência, né, ou
princípio da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, não, porque esse controle, né, a partir dessa guerra contra as drogas, que é uma guerra racista, né, vai colocar nas mãos da polícia, por exemplo, né, do poder executivo, e é executivo no pior sentido da palavra, né, essa questão da guerra às drogas, né, identificar um corpo negro, né, distinguir entre o usuário e o traficante, sendo que o usuário não pode ser criminalizado, não pode ser preso, né? Se for um corpo negro, ele vai ser preso, e aí pensar em Rafael Braga é apenas um exemplo, né? Para mim é fundamental pensar em Rafael Braga, porque fica explícito o racismo em Rafael, no processo de Rafael Braga, tanto na primeira condenação quanto na segunda, a segunda mais ainda, né? Vai mostrar como a programação racista funciona, né? E aí não importa se tem provas ou não, né? Se no processo de Rafael Braga, por exemplo, tem provas de um flagrante forjado, e tem, né? Isso vai ser minimizado pelo tribunal, pelo judiciário, né? Então, essa guerra às drogas que potencializa, né, que faz o direito penal paralelo, portanto, e traz a pena de morte paralela, né, é legitimada pelo judiciário porque recai sobre corpos negros. Né? Então, as balas ditas perdidas que sempre acham nossos corpos, né, elas são legitimadas pelo judiciário porque recaem sobre nossos corpos, recaem sobre nossas áreas. Né? Nas áreas nobres de nossas cidades, não vai haver bala perdida, não vai haver, né, invasão de domicílio, não vai haver execução à luz do dia, em vias públicas, enfim. Né? Lá sim, o direito penal do fato vai reger, né, a política criminal. E aí, todas as garantias fundamentais são colocadas, até que se prove o contrário, né, uma pessoa branca pode ser considerada usuário, né, e aí responder em liberdade, enfim. Lembrando, por exemplo, que quando essa lei de drogas, né, alterou a antiga, né, a ideia, né, a esperança é que ela resolvesse o problema da criminalização de drogas, da seletividade, do encarceramento, né, porque ela veio colocando essas questões um pouco mais explícitas, né, essa distinção entre o usuário e o traficante, mas logo ela se mostrou que não, né, que a gente não pode ter esperanças que o nosso sistema de controle racial ele vá se colocar a favor do povo negro. Né? Muito pelo contrário. Né? O nosso racismo sempre vai encontrar um jeito de encontrar nossos corpos, mesmo que a Constituição, que é o nosso ordenamento máximo, né, no ordenamento superior, supremo, né, diga que todos somos iguais, na prática isso não se coloca. Bom, o direito penal é fundamental para manter a desigualdade racial, para manter o racismo brasileiro. Né? Não é à toa que ele é o principal instrumento de controle do nosso sistema racial. Né? O nosso aparato formal, né, ele chama atenção, né, porque a violência é explícita. Né? Então, nós podemos ver aí, né, 2017, por exemplo, né, um corpo negro morto a cada 23 minutos, né, 83, né, mais de 83 corpos negros por dia. Né? Hoje, com a pandemia, né, nós temos aí um número maior, certo, muito maior, de corpos negros em relação a corpos brancos. Né? Mas pensar o direito penal, então, como ele, né, e aí pensar na guerra contra as drogas, né, como de um lado, aí nós temos que pensar por dois lados, né, eu gosto de frisar isso, nosso direito penal não é um direito penal, né, são vários direitos penais. Né? Pensar o direito penal declarado, por exemplo, esse que tem atuação das instituições, o judiciário, o Ministério Público, né, e aparato policial, por exemplo, nós temos o encarceramento da massa negra. Né? Hoje somos a terceira maior população em situação de cárcere, e isso não é à toa. Né? Nessa população, nós, corpos negros, somos mais de 65% tranquilamente. Pensar aí 70% não é exagero de modo algum, né? Já que a nossa política, né, no Brasil é sempre jogar os dados para baixo, né? Pensando em termos de clarear um pouco mais a nossa população. Né? Então, se de um lado nós temos o encarceramento na massa negra, que começou com a abolição da escravatura, né? E de outro lado, né, a pena, o direito penal paralelo, que aí nós temos a nossa política de drogas colocada, né? O genocídio do negro, do brasileiro, e aí principalmente do corpo
do homem negro, né? Porque quem incorpora o traficante, quem incorpora o perigoso, de fato, né, para o sistema de controle racial brasileiro é o homem negro enquanto perigoso, enquanto o traficante, né, ou envolvido com as drogas, tem que ser exterminado, né? Demonstra como é fundamental o direito penal para o nosso sistema de controle. Pensar, então, no tratamento dado, né, aos corpos negros, quando eles são vítimas, é fundamental. E aí o direito penal fica explicitamente, né, racista, né, em termos de seletividade do corpo negro, quando é colocado no banco dos réus, e quando se senta no lado das vítimas. Então, essas questões deixam muito clara, muito evidente que o nosso direito penal, ele é um direito penal racista. O judiciário, nosso aparato judiciário, né, judiciário, Ministério Público e as agências policiais são integrantes disso, né? Então, a branquitude lá colocada, né, faz parte disso, elas se protegem em relação a isso, né, e vai demonstrando o quanto o nosso racismo ele é praticado cotidianamente. De uma forma ou de outra, né, não podemos mais relegar a questão racial para o pano de fundo dos conflitos no Brasil. Muito pelo contrário. Né? O racismo é a fonte dos problemas do Brasil.